Olá, tudo bem? Mais um vídeo do canal. Eu vim falar de uma experiência que eu tive, onde eu acessei meu arquivo mental. Eu vou explicar como que foi, né? E não foi feito por mim, foi feito pelo meu mentor. Mas ele passou bastante informação a respeito disso daí. Eu ainda tenho muito que aprender, mas eu já vou passar um pouco de informação. Como diz o meu mentor, essa ferramenta todo ser humano tem e ela pertence à humanidade. Então todo ser humano tem essa possibilidade de acessar e aprender. É uma coisa muito séria, não é uma coisa para brincar. E aí, então ele disse isso, meu mentor. É um bem da humanidade, pertence a todos, não a um grupo específico. Não é uma coisa para ficar guardada em uma religião, é uma coisa para todo mundo usar. Então vamos lá. Eu tô estudando ainda, que eu estudava e eu ainda estou estudando sobre o magnetismo animal. Estou lendo alguns livros e então eu comecei a me perguntar mentalmente se eu já tinha o que eu tinha aprendido até ali, nos estudos, né? Eu perguntei pra mim, né? Automaticamente perguntei pro meu mentor, né? Porque ele me respondeu depois. Falei assim, eu tô vendo de um ângulo, né? Eu aqui nessa reencarnação, eu sou espírita. E aí, eu me perguntei, eu falei, será que eu tô vendo aqui de um ângulo nessa reencarnação? Tô percebendo de um ângulo. Será que eu já tive experiências em outra vida com magnetismo animal, de outro ângulo, um ângelo que teve outra religião? Eu falei assim, olha, eu pensei comigo lá, né? Vamos supor, eu estudei um pouco sobre o manipular o magnetismo no laríngeo, usinar. Então tem pessoas até que são mestres nisso, né? Tem pessoas que nasceram com que eles chamam de dom, né? Que ele consegue, através da música, esterilizar ali e magnetizar, ou conversando. Aí eu fui e, pensando nisso, eu perguntei, será que o que eu aprendi aqui nessa reencarnação até agora, será que eu consigo ver isso de outro ângulo? Então eu fui dormir. Isso aí eu perguntei durante o dia, né? Aí passou o dia, eu fiz minhas coisas, e aí chegou a noite, eu fui dormir. Então eu tô lá deitado, eu senti chegar o meu mentor, o índio velho. Eu não vi ele, eu senti a presença. Eu cheguei a ver assim de relance, uma silhueta bem fininha, depois ela sumiu. E aí eu senti um sono vindo, sabe? Na parte física, aquele sono que você vai sentindo, parece que você vai dormir, mas você não dorme. Eu senti aquele sono, chegou perto de eu perder a consciência, eu não perdi, eu não dormi. Eu conseguia... Eu mexi o meu dedo do pé e o dedo da mão, assim, na parte física, então eu não dormi. E aí o som diminuiu um pouquinho mais. Aí apareceu no alto da minha cabeça uma tela, sem ser igual a televisão, a tela, foi uma projeção de uma imagem. E era dentro de um centro de candomblé. E aí eu comecei a ouvir os barulhos, né? Primeiro foi a imagem, depois veio o som. Ouvi o barulho dos tambores, a música, né? Ela tocando, o pessoal cantando. Era um idioma que eu... Então, eu... vendo aquela tela, eu vi que era eu que tava no meio de uma roda lá de... Tava todo mundo lá dentro desse centro do candomblé e eu lá no meio. E eu vi pela roupa... que eu era escravo. Eu era escravo e nós estávamos lá fazendo a nossa praticando a minha religião lá, que era do candomblé. Eu chamo de candomblé, lá provavelmente era outro nome. E a música cantada lá era no idioma da África, que eu não consegui entender, mas ela tinha ritmo. Então, eu olhando para aquela tela, eu mergulhei dentro da tela. Isso, eu mergulhei. Quando eu mergulhei, mas não foi igual uma projeção astral, não foi igual um desdobramento. E eu senti o meu corpo físico na minha cama.
Eu lá dentro, lá, eu tava vendo lá, eu lá dançando, lá rolando no chão, pegando espírito. E os pessoal cantando, e tinha um mestre de cerimônia. Eu vou chamar de mestre de cerimônia, provavelmente tem outro nome. Aí eu peguei e busquei o índio velho na mente. E aí eu senti o toque dele no meu coronário. Então eu tava numa frequência e provavelmente ele tava em outra, né? Aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, eu tô sentindo o meu corpo, e se alguém falasse comigo lá, eu sinto que eu consigo responder com o meu corpo físico. Aí eu falei, esse processo que você fez é a mesma técnica usada pelos terapeutas para poder fazer regressão a vidas passadas? Porque o terapeuta precisa de que o corpo físico comunique com ele, né? Então ele não leva o cérebro do encarnado até o sono profundo, só até o estado alfa, que é para o corpo físico responder as perguntas, né? Pro terapeuta lá na parte encarnada. Então eu perguntei pro meu mentor, é o mesmo processo? Ele falou sim. Eu falei, isso é uma mediunidade, só alguns podem ter? Ele não respondeu, quer dizer que não. Aí eu falei, então todo mundo pode ter, pode chegar a esse estado? Ele tocou no meu coronário, sim. Então, aí eu falei assim, dentro da apometria, dá pra fazer dessa forma, igual você fez? Tipo, né, tem uma maca lá e você fazer o encarnado com o cérebro físico dele chegar ao estado alfa e depois você libertar ele para acessar o arquivo mental dele, né, o arquivo da alma dele. Fazer isso, ele tocou no meu coronário que sim. Foi dentro de um centro espírita, tocou que sim. Foi dentro da Umbanda, tocou que sim. Aí eu falei assim, mentalmente, né, e dentro do Candomblé, tocou que sim. A técnica que ele usou, que mentor, eles são muito bons no que faz. É lógico, o encarnado, para poder fazer o outro encarnado chegar nesse estágio, né? Então ele tem que ter bastante treinamento e não vai ser fácil igual os mentores, mas ele consegue. Foi isso que ele quis passar pra mim. Então eu falei assim, certo, vou observar aqui. Eu já estava mergulhado dentro do negócio, seria como tá acontecendo em sua volta. Não era mais a tela. E aí eu senti uma vontade de ficar olhando no mestre de cerimônia, que tava cantando. Tinha lá os atabaques. E aí o mestre de cerimônia, eu fiquei olhando pra ele. Aí eu comecei a fixar o olhar perto da garganta dele, no laríngeo. E aí alguém, não foi eu, foi o índio velho, lógico, mudou a minha visão, que eu consegui ver a parte energética da garganta dele. Então ali eu vi ele usinar o magnetismo animal e depois ele lançar. Então ele lançava junto com a voz dele, com a música. E aí eu vi os fragmentos dessas que saem em forma de luz amarela, indo até mim lá, que estava no centro da roda. E aí ele começou a cantar e eu vi esses fragmentos magnéticos indo. E aí eu lá, quando eu era escravo, eu sendo magnetizado. Certo? Ele estava me magnetizando, mas para fazer coisa boa, para me poder ficar mediunizado. E aí eu fiquei em um estado alterado lá. Ele me deixou nesse estado alterado, através da experiência dele com magnetismo animal. E aí eu fui, eu fui e acessei eu já estava mergulhado no meu arquivo mental. Lá dentro eu acessei uma outra vida, onde eu fui pirata. E aí isso aí eu conto outra hora, essa outra vida aí. E ele também, nessa vida que eu tava, ele também era pirata. Ele era o chefão dos piratas lá. Eu não era um pirata, eu falei pirata, mas eu era abaixo do pirata, no barco. E ele era o chefão. E aí depois eu parei de observar o laríngeo dele e tudo. E aí eu fui conversar com o meu mentor de novo. E eu saí daquela... Tava lá ainda acontecendo, as músicas.
Aí eu fui e perguntei pro meu mentor o que estava acontecendo ali. Ele falou pra mim, ele não falou, foi intuição, aí começou a vir intuição. É um processo de iniciação no candomblé dessa época, desse pessoal que veio da África, que você fazia parte. Aí eu fui e perguntei, é um processo de iniciação, índio velho, é um processo de iniciação desse pessoal do candomblé, que era um candomblé vindo da África, não era um candomblé de agora? Ele tocou no meu coronário que sim. Tocou no meu coronário que sim. E aí eu fui e perguntei pra ele se eu tinha, desse mesmo jeito que ele me levou ali pra ver, se eu tinha que ali era um ângulo que eu tava vendo o magnetismo sendo usado pelo laríngeo, né, no chakra laríngeo. Se eu conseguiria ver esse de outro ângulo, em uma outra religião que eu fui. Ele falou, aí ele respondeu que sim. Perdão, ele respondeu que sim. Eu falei, pode ser agora? Ele não respondeu que não. Aí eu cheguei e perguntei pra ele assim, qualquer ser humano, se treinar, se estudar e treinar, ele pode fazer? Ele tocou no meu coronário que sim. Aí eu perguntei, é crime? É errado ele fazer? Ele não me tocou no meu coronário. Falei, dentro da lei de Deus, da lei do amor, mesmo que a pessoa ela seja de outra religião, ela pode? Ele tocou que sim. E aí eu fui, voltei, não pro meu corpo, eu saí daquela situação. E aí eu comecei a ter inspiração, que aquilo era um patrimônio da humanidade, aquilo ali não pertence a um grupo. Aquilo, ninguém pode dizer, você não pode. E a inspiração que veio é que assim, isso é uma porta todo ser humano tem isso, é uma porta. E que essa porta Deus não fez o ser humano, falou assim, eu vou fazer uma porta aqui só para provocar o ser humano. Vou fazer essa porta e você não pode porque é proibido. Não é assim. E o domínio dessa ferramenta tem que ser da humanidade, não de um grupo só, não de uma pessoa só. Então é isso aí que eu vim trazer para vocês, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.